Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no canal aqui no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aproveite ao máximo todo o conteúdo existente, seja conteúdo novo ou conteúdo aqui de aprendizado. Inclusive hoje, estreando mais um conteúdo de aprendizado aqui sobre o tipo de ações com a Lara Zanetti. Hoje é até aniversário dela, comenta lá no vídeo. Então a gente está tendo essa diversidade aqui dentro do canal, aumentando cada vez mais, as pessoas colaborando em termos de conteúdo. É a Lara, é o Kaique Stein que está aparecendo aqui com frequência. Agora teve o Arthur também sobre a questão do Nubank. Enfim, a tendência é que a gente gere cada vez mais conteúdo de valor e por esse motivo se inscreve aqui embaixo. Fica antenado, conteúdo gratuito aqui dentro do canal no YouTube para vocês. Se você quiser saber todas as recomendações, informações relevantes durante o pregão, carteiras de ações, de renda fixa também, título público, fundo imobiliário, BDR, tá tudo dentro do aplicativo do Invest que também você pode acessar. Aqui embaixo do vídeo também você tem um link que você vai acessar lá para se cadastrar dentro do aplicativo. Aproveite ao máximo. Na análise de hoje, eu vou mencionar aqui, falar do Ibovespa, depois do Ibov. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês visualizarem quais são os ativos, né? Ibovespa, mini índice mini dólar, PTR4 vale 3, LRN 3, ABEV 3, BBDC 4, BRKM 5, CSNA 3, JBSS 3, LAME 4, MCDC 34. Então são esses os ativos que abordarei nesta análise de fechamento. Antes de dar início, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando então pelo Ibovespa, que teve uma queda realmente mais acentuada no pregão de hoje, uma queda aí de 1,7% praticamente. Ou seja, o Ibov chega num nível de resistência. Olha aqui para trás, olha como isso aqui era a região de dois fundos anteriores, que aqui virou resistência, resistência, resistência novamente. O que é resistência? É uma região que aumenta a chance de entrada de pressão vendedora, aumenta a probabilidade do preço parar de subir, começar a cair ou ficar de forma lateral. Chegou aqui, não tinha gerado sinal de baixa, mas o pregão de hoje foi lá e gerou um bom sinal de baixa, que é uma formação de um topo aí mais forte, perdeu a mínima do pregão anterior. Primeira sinalização para isso, para se ter um movimento de baixa, onde a zona de suporte mais importante já está dentro dela, 106.400 a 105.800. Então está dentro dessas região aqui de suporte. Abaixo disso tem um suporte da média móvel de 13 períodos. Então seria interessante que o Ibovespa não voltasse mais a trabalhar muito abaixo da média móvel de 13 períodos. Quanto maior o tempo que o Ibov ficar aqui de forma mais lateral, ou seja, depois do pregão de hoje, o Ibovespa ficou um pouco mais lateral, passou alguns pregões aqui de lado e depois rompeu essa máxima, aumenta a probabilidade de ter algo mais relevante para cima. Que ainda é expectativa, enquanto não tiver algo tão relevante para baixo, apesar da formação do candle de hoje, um topo mais forte no gráfico diário, mas sem perder tantos suportes assim pela frente. Enquanto não acontecer nada tão relevante para baixo, o caminho mais provável seria ainda a gente ver o Ibov se aproximar aí dessa região, testar efetivamente a região de que vai de 108.700 a 110 mil pontos. Seria o mais provável. Lógico que se vier muito forte aqui para baixo, começa a deixar essa chance de ter algo mais ali, principalmente para o caso de 110 mil pontos, mais difícil, né? A gente olhando aqui para o gráfico do semanal, está em cima ali da média móvel exponencial 3 períodos, que é um nível de resistência. Mas ainda eu mantenho expectativa levemente para cima, expectativa um pouco maior de alta no Ibovespa, logicamente, principalmente após uma movimentação lateral do preço. Seguindo para os futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. No gráfico aqui do mini índice tem essa formação de topo no G60. Movimentação forte para baixo e lateralização, mais uma movimentação para baixo. Enfim, se abrir subindo o próximo pregão, seria bem interessante para buscar compra no mini índice. Melhor ainda, em sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, para cima de uma região aí de 106.700 a 106.800. Acima de 700 já é algo interessante. Então abre subindo e começa a gerar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região. Se eu colocar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Essa região aqui assim, ó,
106.700 a 106.800. Vem aqui para cima e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, muito mais interessante para compra de day trade no mini índice. Por outro lado, se abrir caindo, vindo aqui para baixo, olharia para topo descendente para baixo da média móvel de 13 períodos para buscar a operação na ponta vendedora. Então, no primeiro momento, ficaria interessado um pouco mais na compra se abrir um pouco mais acima daquela zona de resistência e venda se abrir caindo, continua olhando para um gráfico de 10 ou 5 minutos, focando em venda de topo descendente. Preferencialmente de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Dólar no dia de hoje teve uma alta aí de 0,7%, conseguindo uma recuperação, mas ainda dentro de um viés um pouco mais de baixo, com máximas descendentes, sem nenhum sinal de fundo no gráfico diário, que agora já tem a média como resistência. E a primeira resistência que já foi respeitada no pregão de hoje aqui na faixa dos... A primeira resistência que já foi respeitada no dólar foi aqui na faixa dos 607, por volta dos 607 aqui, ó, essa região. Região aí de antigo fundo, funcionando agora, se a gente olhar aqui para trás, fundo ali para trás também, funcionando agora como resistência. Mas olhando, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, dá para perceber que fez um movimento bom, faz um movimento de baixa, se abre subindo, gerando sinalização de fundo no dia 60, aponta para ter um movimento de subida, que apoia muito mais buscar a operação na ponta compradora, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, gráfico de 10 ou 5 minutos, se abrir subindo. Uma das formas, a compra de rompimento, que seria um fundo duplo, que é esse rompimento aqui desse topo anterior. Segunda forma, sobe e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui na faixa dos 606,5. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, o pivô de alta acima desse patamar fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, se abre caindo, continua dentro do movimento de queda lá, vou jogar aqui no gráfico de 60 minutos, se continua dentro desse movimento, aumentando a chance de ter algo mais para baixo, e passa a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos sinalizações de baixa abaixo do fechamento de hoje, que foi 598,5, e abaixo da média móvel de 3 períodos, foco em venda de day trade. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou ali uma estabilidade, menos 0,2%, perdeu o mínimo pregão anterior, que seria para quem uma saída para quem estava comprado, e para quem está de fora querendo comprar no curto prazo swing trade, eu ainda aguardo mais alguns pregões para na próxima semana planejar essa compra de fundo ascendente, é uma das alternativas. Não significa dizer que é isso que vai acontecer com o papel, mas apenas que esse é um dos planejamentos para a gente poder abrir uma compra de swing trade com a melhor relação risco-retorno no papel. Suporte mais próximo está aqui na faixa dos R$ 27,60. É o suporte mais próximo para esse ativo. Vale 3 no dia de hoje. Lembrando que a PTR4 segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Mesmo que ela tenha um movimento de baixa, é uma correção dessa tendência de alta. Ou seja, o viés de curto prazo é positivo ainda para a PTR4. A Vale 3 também está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, de topos e fundos ascendentes. Isso aqui é um processo também de correção. Da Petro representa mais força do que a Vale 3, na minha opinião. A leitura é que a Petro está mais forte tecnicamente, graficamente falando, em diversos prazos operacionais. Porque a Vale 3 ainda continua aqui pelo gráfico semanal dentro de uma tendência de baixa e testando um nível importante de preço que já foi destacado ontem aqui na faixa dos R$ 76,20, zona de resistência mais testada ali por um fundo anterior do gráfico semanal. Média móvel 3 períodos também é um desafio para essa semana. Então, ativo que para gerar alguma compra, o ideal é que tivesse algo mais para baixo para abrir uma compra. Dá para buscar comprando superação da máxima do esquema? Até dá, mas é mais arriscado. Já vai ter resistência de imediato na faixa de R$ 76,35, depois em R$ 77,00, número redondo, e o ponto mais alto de resistência na faixa dos... Deixa eu só voltar aqui que eu apertei errado. E o ponto mais alto de resistência na faixa 79,80, quase R$ 80,00, número redondo. Então, por enquanto, dentro do movimento de queda, que pode vir um pouco mais para baixo, gerar uma oportunidade um pouco mais abaixo de kit de compra no ativo. E lembrando, para quem estava comprado, uma das saídas seria a perda da mínima do pregão aqui, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, quem estava comprado no swing trade. Seguindo agora para falar de LRN3, recomendação de venda que foi passada aqui dentro hoje do aplicativo DV Invest. Perdeu a mínima desse candle aqui, tentando pegar um movimento para baixo a favor da tendência de baixa da LRN3, da Lojas Rene. Então, foco mais na ponta vendedora, caiu aí 4,56%.
Colocando aqui na tela para vocês as informações de entrada nesse ativo. Vou colocar aqui. Opa, está errado aqui a informação, não era isso que eu queria mostrar, mas vamos ver se eu consigo já alterar aqui para vocês. Só um instante. Pronto. Está aí na tela. Então aqui, venda por volta dos R$ 28,75. O stop da operação R$ 30,16. 26,64 o objetivo da operação, 4,9% é o risco dessa operação, que é o tamanho do stop da operação, alocando 10% do capital total nessa operação de venda de swing trade na Lojas Renner. Então, venda executada no papel. Outro ativo que também a gente fez a venda foi a BEV3. Essa venda aqui, basicamente, já tinha gerado um sinalzinho de topo ali, enrolado, e venda na perda aí dessa mínima, perda ali na faixa dos R$ 15,92, e já colocando na tela, lembrando também a favor da tendência de baixa. Qual é aqui a operação em cima do papel? A venda tentando pegar aí um movimento de queda, sabendo que vai ter o suporte mais relevante agora, já tem um suporte relevante aqui na faixa 15,62, abaixo disso R$ 15,22. Então a entrada por volta dos 15,91, stop em 16,55, que é acima dessa região de topo aí no gráfico diário, essa região aqui, e objetivo na faixa dos R$ 14,95, que é mais aqui para dentro dessa zona de suporte. Risco de 4,02%, que é o tamanho do stop da operação, e 12% de alocação aí do capital em cima dessa posição de venda. Seguindo agora para falar, lembrando que todas as atualizações em relação a essa operação, tudo vai ser informado dentro do aplicativo DV Invest que você tem aqui do lado. QR Code, e aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem um link para acessar lá o aplicativo, que nesse mês vai ter uma versão nova aí do app. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Seguindo agora para falar de BBDC4, o Bradesco teve um dia aí bem negativo, 2,55%, ou seja, foi lá testar uma zona de resistência extremamente relevante, bateu lá e vem perdendo força, 3 pregões consecutivos de queda, voltando a se aproximar de um nível de suporte que seria um ponto mais relevante. Tem um suporte intermediário na faixa dos R$ 20,15, e o outro suporte mais relevante seria na faixa dos R$ 19,80. Então são os níveis de suporte mais relevantes nesse momento para o papel. Abaixo aqui tem outro nível, R$ 19,35. São os pontos. Vejo compra na ação? Se gerar um fundo, compra aqui? Não faço nada. Não estaria comprado no curto prazo, semanal também bem enrolado por enquanto, não consegue ganhar força para cima, por enquanto aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Então, nesse momento, o cenário gráfico de BBDC4 não está interessante, a não ser que seja para buscar mais compra em cima de nível de suporte, tentar sair mais próximo da zona de resistência. Mas atuando em termos de tendência, compra de fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais aqui para fazer esse tipo de entrada, mais para cima da região dos R$ 21,40. BRKM5 teve um dia bem forte de queda de 6,9%. A ação está corrigindo aí toda uma nova tendência de alta de curto prazo, um último movimento de subida, e se aproximando de níveis de antigos topos, que podem funcionar como suporte, na faixa de 53,80, 52,30, e essa região aqui que também foi bem testada ali por volta dos R$ 50,90. Então chegou aqui nessa faixa de preço, gerou sinal de fundo, foco em compra de swing trade, na minha opinião, seria isso aí mais interessante para executar a entrada. Não compraria agora, mas acontecendo esse tipo de sinal de alta, ficaria mais interessado em compra em Braskem. CSNA3, dentro de uma tendência de alta de curto prazo, gerou um candle ali de reversão no pregão de hoje chamado de perfuração, ou piercing. Superação da máxima desse candle confirma a expectativa maior de subida, mas com stop um pouquinho longo para a proximidade da resistência. Então esse é o ponto mais negativo, e se a gente considerar ali a média móvel de 3 períodos do gráfico semanal, que pode funcionar como resistência, um ponto onde o preço pode parar de subir e começar a cair, é muito próximo. Então o stop termina o stop ficando grande para a relação risco-retorno, ou seja, para um nível de resistência que ela já tem, inclusive esse topo aqui do gráfico diário, localizado na faixa ali dos 26,10 a 26,24. O que seria então mais interessante? Ter pelo menos mais um candle. Vamos supor que o próximo pregão tenha mais um candle aqui que venha testar efetivamente um suporte, entrar mais dentro do suporte na faixa dos R$ 23,43.
e depois disso gerar a superação na máxima no candle anterior, tentando pegar um próximo movimento de subida. É o que mais me interessaria nesse ativo. JBSS3, ação que vem dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se houver a perda da mínima desse candle aqui, seria uma das alternativas até de arriscar uma operação de venda, tentando pegar um movimento para baixo no papel a favor da tendência. Então é isso que seria o mais interessante, sabendo que ela tem um suporte aqui dos R$ 32,96 até os R$ 31,90, ou seja, basicamente dos R$ 32,95 a R$ 31,90 é zona de suporte para ação pelo gráfico semanal. E é um ponto que ela pode vir a testar. Ela começa a trazer um cenário mais relevante para compra se gerar fundo ascendente acima dessa região, ou mesmo se vier um movimento mais forte, depois gerar fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos. Que região é essa? Região ali na faixa dos 35,80. Sinalizações de alta acima dos 35,80, mais relevante para a entrada, seja pivô de alta ou fundo ascendente. Seguindo agora para falar de Lame 4, que no dia de hoje apresentou aqui uma pancada para baixo, queda de 9,24%, e é um sinal um pouco mais relevante para baixo, porque ela veio, gerou um topo, o próprio candle que gerou um topo reverteu esse topo, e agora o candle seguinte ela vai lá e fecha abaixo da mínima do candle anterior, desculpe, demonstrando um controle da situação ou a retomada de controle da situação por parte dos vendedores, que já era dos vendedores no sentido de topos e fundos descendentes, ó, sinalizando aqui os principais movimentos do ativo. Então ela continua apontando mais para baixo. Então nesse caso, caminho mais provável de testar suporte ali por volta dos 4,97 a 4,88. Abaixo disso tem suporte em 4,83 e 4,77. Caminho mais provável desse ativo seria esse. Para abrir compra em Lame 4, eu só realmente me interessaria por compra para cima dessa região das médias aqui, ó. Ou seja, sinalizações de alta, fundo ascendente principalmente acima dos R$ 5,70 no mínimo. E falando aqui de MCDC 34, McDonald's teve um dia aí de indefinição, BDR do McDonald's, que é listado aí na nossa bolsa. A gente tem as BDR, lembrando, o certificado que representa aí o comportamento dos ativos lá fora, logicamente com a questão do dólar. E aqui perdeu a mínima do fundo anterior, só que aí volta e recupera a tendência. Quanto maior o tempo que o McDonald's ficar aqui do lado, as BDR do McDonald's ficar aqui do lado e gerar pivô de alta, mais interessante para abrir alguma posição comprada. Então, por enquanto, a tendência de alta de curto prazo, a tendência de alta no prazo maior, no gráfico semanal, se eu botar um gráfico mensal, continua bem alinhado para cima o McDonald's, ou seja, está alinhado, ou seja, se está comprado nesse ativo para um prazo maior, não teria motivo de saída ainda, nem quebrou a sequência de mínimas ascendentes ali do gráfico mensal, e segue dentro de uma boa expectativa aí de alta, ou seja, de poder ter a expectativa, né, de se ter mais, além desse aqui, mais uns 2 meses, não necessariamente positivos, mas a linha que estão dentro do movimento de alta aí do gráfico mensal. E por esse motivo, torna-se interessante ficar de olho, né? Se tiver algo aqui de olho para compra até de curto prazo, se tiver alguma sinalização assim, ó, que eu acabei de desenhar de compra, fundo ascendente, fica mais para compra. Se ficar também aqui de lado, gerar pivô de alta, também é outra possibilidade de abrir compra pensando no swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.